Tá ligado? É uma frase muito usada pela garotada, né? Cada frase que eles falam assim, não sei o que eu ontem fui jogar futebol, tá ligado? E aí eu joguei, mas aí levei uma pancada na perna, aí fomos lá tomar uma cervejinha, tá ligado? Eles vivem falando tá ligado em tudo. E é lógico que você tá ligado. É lógico, é óbvio. Porque se você pode pegar o teu celular e botar no modo offline, né, no modo avião, a gente tem aqui um outro celular, você não consegue fazer, fazer isso na tua mente. A tua mente não tem modo offline, modo avião. Você está 100% ligado o tempo todo. O que ocorre, na maioria das vezes, isso normalmente acontece com você, e isso te traz consequências seríssimas, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E lembrando que vale a pena você ficar até o final para você entender as consequências de você estar ligado nos acontecimentos externos, na política, na economia. Mas Joaquim, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar ligada mesmo, porque eu vivo nesse mundo, eu quero saber o que está acontecendo à minha volta, na sociedade, como é que anda a educação, a saúde, a segurança pública, como é que está acontecendo ali, a geopolítica, eu gosto de saber as coisas que se passam no mundo, esses conflitos mundiais que parece que estão acontecendo aí direto, essas doenças que acabam acometendo um monte de gente aí, cara, eu preciso estar ligado nisso. Tá, tudo bem. Ninguém está falando para você ser um alienado mental, absolutamente. A gente só está falando que existe uma energia dentro de você e que você pode pegar essa energia, né? A gente pode pensar de um modo assim bem basicão mesmo, não estamos falando aqui de energia, bicho grilo, pode crer, não. Quando você come esse alimento, né, ele vai dar energia para o teu corpo. E essa energia que você está gerando através dos alimentos sólidos, líquidos e gasosos, né? O ar que você respira, o alimento, os nutrientes para as suas células e a água que você bebe, os refrescos, os sucos, os sais, os sais minerais, as proteínas, as vitaminas, tudo isso gera uma energia dentro do seu corpo. E essa energia você pode colocar a serviço do que está acontecendo no mundo externo, conforme a gente estava falando, em todas essas esferas, geopolítica, economia, tudo isso, ou você pode dosar essa energia e usar uma parte dela significativa para estar ligado no que se passa dentro de você. E quando eu falo dentro de você, eu não me refiro ao seu corpo exclusivamente. O corpo é uma ferramenta importante que você utiliza para viver nesse mundo que a gente vive. Mas o mais importante que o teu próprio corpo é o teu próprio pensamento. Você reparou que quando eu fiz um suspiro aqui e me conectei mais profundamente comigo mesmo, o número de palavras que eu falo por minuto já reduziu. Então, por que reduziu o número de palavras que eu estava pronunciando? Eu não estou fazendo isso forçando a barra, não. Isso ocorreu naturalmente. É porque houve uma desaceleração do meu pensamento. E quando há essa desaceleração do meu pensamento, eu percebo mais os detalhes do que se passa, não só no meu pensamento, mas também nas minhas emoções, nos meus sentimentos e no próprio corpo, que eu já estava assim meio tenso falando com você, porque a gente estava começando um vídeo, mas também porque eu me coloco numa postura mais erecta, né? Mais confortável, menos problemática para a economia física do meu próprio corpo, eu desgasto menos o meu corpo, eu gero menos tensões nas articulações, nos tendões, nos ligamentos, né? No próprio tônus muscular e nos meus órgãos internos, no sistema cardiorrespiratório, coração, pulmões, na parte geniturinária também, né?
a pelvis, os rins, bexiga, né? Também eu posso desacelerar e deixar o meu trato digestivo mais solto, mais leve, o fluxo, né, da minha digestão fluir melhor, né? Todo o processo, na hora que eu vou comer, eu como mais pausadamente, e eu vou, todo o trato, né, do bolo alimentar até a evacuação, ele se torna mais solto. Então, há toda uma melhora, e a partir do momento que eu mais conectado comigo mesmo, eu relaxo naturalmente, sem fazer força. Isso acontece naturalmente. Eu relaxo mais o meu corpo físico, relaxo mais o meu pensamento. Eu passo a amar mais. Isso que eu estou fazendo aqui agora, falando contigo, amar estar vivo. O amor começa a ter espaço dentro de mim. Há uma capacidade de compreensão melhor do meu posicionamento dentro do mundo. E as minhas conexões, tá ligado? Que antes estavam ligadas aos acontecimentos da geopolítica, da economia, da segurança pública, claro que eu não vou desligar disso daí, né? Elas passam a se conectar com energias sutis. E aí eu posso estar meio bicho grilando, né? No entendimento de alguns, mas eu capto. Aí é um outro mundo. Eu estava falando do meu mundo interno, do meu mundo dos meus pensamentos, né? Tudo isso está dentro de mim. Mas eu abro acesso, uma conexão a um mundo que eu vou chamar aqui de espiritual, por falta de nomenclaturas mais precisas, porque quando a gente entra nessa esfera do mundo, né, do imaginário, que não é imaginário, é real, né? Quando a gente entra nessa esfera, o nosso vocabulário, ele fica pobre para se referir a esses elementos com os quais a nossa mente, que é uma antena, cuja sede, né, muitos falam que está aqui, lá para dentro, né, na glândula pineal, e essa glândula é uma antena que capta, né, inspirações, que podem ser inspirações que vêm do mundo, do medo, da ansiedade, eu preciso ganhar mais dinheiro, como é que faz? Eu quero ser o melhor, eu quero ter mais seguidores, eu quero... Ou captações mais sutis que não tem nada a ver com o mundo material, no sentido daquilo que eu quero angariar para mim. Ele tem mais a ver com o mundo material naquilo que eu quero proporcionar ao mundo, como, por exemplo, agora fazendo esse vídeo aqui para você, onde eu estou passando um pouco dos meus conhecimentos psicológicos, né, onde eu atuo há mais de 40 anos, na psicologia e na espiritualidade também. Você sabe, meu nome é Joaquim Braga Neto, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E eu recomendo que você fique até o final, porque se você não se conectar mais profundamente contigo, você vai acabar fazendo coisas para você que não fazem o menor sentido. Tipo, né? Você foi chamado para uma festinha que você não estava com o menor saco de ir, mas você vai para não dizer não para o teu amigo. Então você não diz não para ele, aí você chega nessa festinha, fica lá, aí dá aquele sorriso que você não está afim de sorrir, porque você não estava afim de ficar ali, e fica ali achando aquilo ali um saco, mas fica ali. Mas você está ali? Não. Teu corpo está ali, mas você está doido para ir embora, porque você está aonde seu pensamento está. Então você está ausente daquela festa, termos espirituais, em termos pessoais. Você não queria estar ali. Então seria muito mais justo, em vez de você estar sendo falso, desculpa, mas é isso que você está sendo, de estar num lugar que você não está nem um pouco afim de estar, você foi para querer agradar o outro, você colocou você atrás dessa outra pessoa, você a colocou como sendo mais importante do que você mesma,
foi para a festa que ele te convidou, pode ser uma formatura, um batizado, alguma coisa que você não estava afim de ir, aí você foi lá, aí fica fazendo coisas que você não acha legal, mas socialmente essas ideias são razoáveis, porque você foi treinado pela sociedade a ser uma pessoa alienada de si mesmo, tá ligado? Né? Então isso é importante, porque se você aceita ficar naquele lugar que você não está afim, você aceita fazer uma coisa que você também não está afim. Então você é mais facilmente manipulada pelas pessoas da sociedade onde você mora. E isso é muito ruim, porque você, ausente de você, a vida para você vai perdendo sentido. Então, o que eu recomendo nesse vídeo para a tua vida não perder sentido e as consequências da tua vida ir perdendo sentido é que começam a sobrevoar na sua mente ideações suicidas. E você fala assim, cara, por que eu não fui embora ainda naquela vez, naquela doença? Porque a vida começa... Você não quer isso, lógico que você não quer. Mas passa, essa ideia começa a passar. De vez em quando vem, pô, essa vida não tem sentido, cara. E se isso está acontecendo contigo, é porque você foi se acostumando a interpretar um papel que não é o teu, que não é você, porque você está desconectado de si mesmo. Então, o que eu recomendo, né? Eu vou chutar número aqui que não tem nada a ver, mas só para ficar didático. Né? Você está 95% ligado fora de você e 5% ligada dentro de você. Você não dá quase atenção a si mesma. Você está muito ligado como é que vai ganhar mais dinheiro, qual é a roupa que vai ficar mais bonita, se aquela gordurinha, aquela banhazinha você vai fazer uma bariátrica, ou se dá para esticar um pouquinho o negócio aqui para ficar mais bonitinho. Então você está sempre pensando em algo desse gênero. E essas coisas não vão fazer a menor diferença na tua economia interna, espiritual, nas conexões importantes que você faz com o mundo transcendental, né? Com o teu mundo interno. Agora, se você dá mais atenção a si mesmo e você se desconecta um pouco das coisas do mundo, o teu próprio corpo, porque o teu corpo é o que faz o intermédio, o meio-campo entre o que você é, que eu vou dizer para você que você é o seu pensamento, isso numa fala reducionista, eu sei, mas só para simplificar também. Então, e o mundo externo. Então, o teu corpo, ele é o meio-campo entre o que você é e a realidade externa. E quando você está muito conectado no mundo externo, o teu corpo tensiona. Você tem um desgaste enorme, está sempre cansado, né? E você fica lutando por um negócio tipo, sabe aquele burrinho que bota uma cenoura assim na frente dele, ele vai andando, correndo atrás da cenoura? Você fica igual esse burrinho, né? Correndo atrás das coisas materiais que você nunca vai alcançar na medida que você as deseja, né? Porque você sempre vai querer algo mais. A partir do momento que você alcança aquela meta que você tinha dentro de si mesmo, você vai buscar outras metas mais adiante e você sempre vai achar aquilo que você tem é insuficiente. Por quê? Porque você tem um vazio dentro de você e a gente chama esse vazio de vazio existencial. Por que você tem esse vazio existencial? Porque você joga essa energia fora, atrás das coisas que você está achando importante. O que aquele cara está pensando do vídeo que eu estou fazendo aqui? Será que ele está achando que eu sou ridículo? O que ele está pensando que eu tenho umas ruguinhas? Ah, eu vou querer fazer academia, e eu recomendo que faça mesmo, para ficar mais fortão, bombadão, para chamar a atenção das outras pessoas e os outros verem como eu sou o cara. Aí não. A academia não é esse o propósito, é para você trabalhar essa ferramenta que é teu corpo para você ter saúde. Mas tudo que você faz, já que 95% da tua economia energética mental está voltada para fora, claro que você vai estar preocupado
com essas coisas, onde é que eu estou aqui? Que estão aqui à minha volta, então eu estou vazio de mim mesmo, né? Eu não tenho esse preenchimento de mim mesmo. E aí o que acontece? Eu fico desanimado. A vida perde o sentido. Eu sempre uso, é pena que eu não estou aqui, um bonequinho, né? Que eu visto ele aqui assim, é um fantoche, né? E aí a gente brinca com o fantoche, aqui é um movimento da boca, né? Oi, Joaquim, tudo bem? Aqui, não sei o que. Ainda tento fazer uma ventriloquia, não sei se é assim que a gente fala. Uma ventriloucura. Ah, que trocadilhozinho sem graça, né, Joaquim? Não precisava. Então, é aquele boneco. O que dá vida ao boneco é a mão da gente, que você vestiu nele, e aí você faz os movimentos e o boneco responde. Se você tirar a mão do boneco, o boneco fica sem vida, sem alma. Eu sempre falo isso, eu repito em vários vídeos. Alma em latim é ânima. E quando você está sem alma, você está desanimado. Então, se você está desanimado, é porque você está sem a sua alma dentro de si mesmo. Porque você está projetando a tua alma para fora. Você está jogando a tua energia para fora. No carro que você quer comprar, na casa mais rica, no curso melhor, na viagem cara, na primeira classe. Você está botando, você está achando que é isso que vai te trazer felicidade. O máximo que isso vai trazer é prazer. Prazer é material. A felicidade é estado de espírito. E quanto mais você vai ficando fora de si, quanto mais desanimado você fica, mais perto de uma depressão você se encontra. Na verdade, você, se já chegou nesse ponto, já está depressivo, mas luta contra ela, tentando alcançar mais recursos, mais vitórias, né? E você só está tendo derrotas e não se dá conta disso. Se até aqui você está achando esse vídeo interessante, está acrescentando alguma coisa para você, deixa um like aí no vídeo, isso vai ajudar pra caramba o nosso canal. Você vai receber outros conteúdos como esse, quando eu postar, e vai poder estar também ajudando esse vídeo a chegar a outras pessoas que podem ter esse sentimento muito parecido com o que você está tendo aí. Então, desanimado, as ideações suicidas, elas vão rondar a sua mente. E cada vez elas vão ser mais frequentes e intensas. Se essas ideações elas têm sido cada vez mais intensas e frequentes, amigão, eu acho que está na hora de você procurar uma consultoria. Não estou nem falando de uma terapia, não. Porque pode ser que não seja o caso. É comum, né? Então, às vezes é um momento, a coisa numa fase mais difícil da tua vida, isso pode estar acontecendo mais intensamente, mas você está sabendo lidar com esses elementos e você pode estar só passando por uma fase mais intensa, mais difícil na tua vida. Isso é comum acontecer e vai passar. Quando eu falo consultoria, e eu posso te ajudar nesse aspecto, é só você botar aqui no comentário, aqui nos comentários aqui desse vídeo, e eu vou entrar em contato contigo. E eu não vou fazer consulta, eu não vou dar atendimento toda semana, não sei o quê. Eu não estou fazendo assim. Já trabalhei a minha vida inteira, mais de 40 anos fazendo isso, eu não estou mais fazendo esse tipo de trabalho de toda semana estar atendendo uma pessoa ou de 15 em 15 dias. Mas um atendimento para fazer uma avaliação, para te dar um feedback do que está se passando dentro de você, porque as coisas vão acontecendo de uma forma devagar, você vai se acostumando com aquilo e você não percebe que você está criando uma cobra que vai te morder lá na frente. Então, eu vou te ajudar a te dar uma posição sobre em que situação você está vivendo nesse momento. Eu não posso fazer isso de forma presencial, muito difícil, porque eu atendo numa área muito restrita, né? Ou Miguel Pereira, aqui em Itacuruçá também, mas eu posso fazer isso de forma virtual, né? Através de uma videoconferência, de um bate-papo nesse sentido. E isso se não precisa ser comigo, né? Você deve conhecer psicólogos aí à sua volta,
pessoas, né, que sejam mais conectadas consigo mesmas, podem te ajudar também, mas que talvez seja interessante, não, talvez não, é interessante uma avaliação, um bate-papo mais profissional, eu recomendaria, eu acho que sim, né? Agora, um detalhe que ocorre, né, nesses momentos onde você está vivendo essa situação, é que aqueles sonhos de infância, né? Eu vou falar aqueles mais bobões. Ah, eu queria ser uma princesa e casar com um príncipe encantado. Isso que era um sonho, né? Que você visualizava. Ah, eu queria ser um jogador de futebol, ser famoso e não sei o que e tal. E isso são sonhos da adolescência, né? Da pré-adolescência. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai tendo sonhos assim mais realistas. Não sei se essa palavra é boa, mas vamos ficar com ela. Que é assim, eu quero minha independência, eu quero sair da minha casa, ter minha própria vida, eu quero construir a minha vida pessoal, ali a casa da minha mãe, eu não quero mais ficar morando lá. Ali tem a energia dela, do meu pai, da minha família. Eu quero buscar o meu espaço. Eu sempre lembro daquela frase de Shakespeare, ainda que eu viva recluso numa casca de nós, posso me sentir rei do espaço infinito. Isso aconteceu comigo, eu saí de um apartamento de 8 quartos dos meus pais, fui morar num quarto-sala, mas ali era o meu espaço infinito. Uma casca de nós, um quarto-sala na Tijuca, eu morava em Copacabana, quase que na beira da praia, e fui morar num cantinho ali, mas ali era meu, não era meu, né? Era alugado, e não é porque, mas era o meu espaço. Aquilo ali eu botei a cadeira onde eu queria, eu botei aquele quadro na parede porque eu queria aquele quadro na parede. Não era a casa da minha mãe. Ali tinha a minha energia, a minha egrégora. E eu sou muito grato aos meus pais pelo que eles me ajudaram a desenvolver em conhecimento, saúde, educação, tudo isso que eles me deram e o amor, obviamente, também. Mas é um sonho, né? E desses sonhos, de eu ter o meu próprio espaço e construir minha própria vida, as coisas vão evoluindo. No meu caso, eu queria estudar psicologia. Isso foi em 79 que eu entrei para a faculdade. Mas eu queria morar numa cidade pequena. Eu fui morar em Pati do Alferes, uma cidade de 20 mil habitantes, há 30, 40 anos atrás. Depois eu queria morar num apartamento que desse para ver o céu. Eu já não queria mais morar em sítio, eu queria morar num apartamento, zona urbana, mas que tivesse uma cobertura. Morei, comprei meu apartamento, está lá. Aliás, eu construí esse apartamento no terceiro andar de um prédio. E aí a coisa vai... agora, sempre morei, tive contato com a praia desde que eu nasci. Então eu queria um contato com a praia. Essa casa aqui onde eu estou agora é uma casa pé na areia, na beira da praia. Eu posso até botar um vídeo aí depois para você ver. Então penso em fazer aqui, essas ideias vêm de usar esse espaço aqui atrás para fazer palestras aqui, palestras pequenas, obviamente. Eu tenho uma suíte aqui que eu penso assim, será que vale a pena montar um consultório aqui? Eu com 66 anos, mas eu tenho uma suíte aqui do lado também. Então eu fico pensando nessas ideias, né? Então esses sonhos, eles vão brotando. E eu nunca pensei que eu pudesse fazer palestras numa casa, pé na areia, que tivesse. As coisas vão acontecendo e elas vão evoluindo, porque eu estou vivo, eu estou em conexão comigo, eu estou em conexão com o céu. E isso vão surgindo ideias. Mas quando você está desanimado, esses sonhos, eles vão ficando preto e branco. E eles vão se tornando menos recorrentes. E você cai numa vida burocrática, porque você foi treinado para viver nessa vida burocrática. Isso é muito ruim, porque sem o seu sonho, você está morto. O teu sonho é o alimento da tua alma. É o que te impulsiona para frente. Se você não está sonhando, se você não idealiza coisas, mas não é sonho, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser rico, milionário. Isso é sonho de todo mundo, da molecada, de gente que não cresceu. Um monte de jogador de futebol aí que
né? Terminou a carreira, problemas enormes, né? Não tem sentido nenhum, é aquela coisa infantil, adolescente, né? Para ter fama, prestígio, dinheiro, mulheres, né? No caso dos jogadores, as moças das passarelas, para se terem os holofotes sobre elas, tudo ilusão, não leva a nada, absolutamente a nada. Então, o sonho é uma forma de você entender se realmente você está vivo ainda e você perceber se realmente você está precisando ou não dessa avaliação. Caso você esteja perdendo esses sonhos, você vai buscar fugas, que antigamente a gente chamava de válvulas de escape. Quais são essas fugas, Joaquim? As redes sociais. Aí você fica lá no Instagram, rodando feed, né? Buscando aquela dopamina barata, né? Aquele efeito dopaminérgico que você fica assim, você mergulha nesse mundo, você saiu desse mundo, da realidade externa, não está em conexão com você, está em conexão com o mundo virtual e a sociedade, o sistema, quer que você seja alienado aqui. Não só nas redes sociais, joguinho de computador, aí fica lá viajando naquele joguinho. Pornografia também é uma forma, né, de você estar lá buscando, você está fugindo do contato teu consigo mesmo e a sociedade já não te traz tantos elementos positivos para você e aí você foge e cai nessa fuga. Ou então vai maratonar séries na Netflix e aí você entra naquele mundo e se desconecta da realidade externa e de você mesmo. E é isso que o sistema quer de você. Que você seja um alienado e que você faça, né? Todo dia ela acorda e faz tudo sempre igual, 6 horas da manhã, não sei o quê. É isso que o sistema quer, porque ele te manipula, né? Aqueles negócios das marionetes, você se torna uma marionete, gado, né? Como alguns gostam de falar aí. E aí você troca os seus sonhos, que eram seus, para realizar os sonhos do sistema. Bota ele para lá, bota ele para cá, e é assim que você vai vivendo. Com isso, você já está ausente de si mesmo e da realidade. Você é um robô. Você está, né, um robô assim, doente. E se você está nesse caso, realmente você precisa de uma ajuda quanto antes. E se você acha que esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber outros conteúdos assim e ative as notificações dos sininhos ali do YouTube. Essa era a mensagem que eu queria te passar. Valeu? Deixa o like.